A Moldávia, oficialmente conhecida como República da Moldávia, é um dos países que fazia parte da antiga União Soviética. Situada entre a Ucrânia e a Romênia, dois dos destinos mais procurados da Europa Ocidental, a Moldávia muitas vezes é vista apenas como um ponto de passagem entre os dois países. Isso pode ser vantajoso para quem deseja evitar áreas turísticas muito movimentadas. Embora ocupe pouco mais de 33 mil quilômetros quadrados e tenha uma população de 3,6 milhões de habitantes, a Moldávia se destaca por diversos aspectos, entre eles, por abrigar a maior adega subterrânea do mundo, com mais de 1,5 milhão de garrafas de vinho armazenadas. A história da Moldávia se entrelaça com diferentes culturas e impérios. A partir do século XV, o país ficou sob o controle de senhores feudais da Hungria, Lituânia, Romênia e Turquia. No entanto, em 1812, a Rússia assumiu o domínio da região. Em 1918, a Moldávia foi integrada à Romênia, mas a Rússia reconquistou o território em 1940. A independência nacional só foi alcançada em agosto de 1991, após a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inicialmente, houve um movimento para se reunificar com a Romênia, mas um referendo realizado em março de 1994 estabeleceu a independência total do país. A Moldávia então se integrou à Comunidade dos Estados Independentes, um grupo formado pela Rússia e pelas antigas nações que compunham a União Soviética. O país se encontra em uma encruzilhada geopolítica, dividida entre o desejo de integração à União Europeia e as influências da Rússia. Essa complexa realidade se intensifica com a presença de duas áreas autônomas separatistas, a Transnistria e a Gagáusia. A Transnistria, com sua capital Tiraspol, vive sob regime similar ao comunismo e é ocupada e financiada pela Rússia, inclusive com controle de fronteira para quem visita a Moldávia. Essa região, autoproclamada independente em 1990, travou uma guerra com a Moldávia que resultou em um cessar-fogo vigente até hoje. Já a Gagáusia, apesar de também ser pró-Rússia, não gera tanta agitação. A Moldávia, por sua vez, demonstra um compromisso sólido com a União Europeia, enquanto a Transnistria mantém laços comerciais com a Rússia. Apesar das tensões políticas, Tiraspol, capital da Transnistria, surpreende os visitantes com sua hospitalidade. O fato de estar na capital de um país que não é um país são alguns dos atrativos da cidade. Para entrar na Transnistria, é necessário passar pela fronteira e preencher um formulário com o motivo da visita. Para estadias de até 10 horas, o processo é gratuito e rápido. Já para períodos mais longos, prepare-se para enfrentar um pouco de burocracia. Ao contrário de alguns destinos europeus, o seguro viagem não é obrigatório para os turistas que planejam visitar o país. No entanto, esse serviço é essencial para assegurar sua segurança e tranquilidade durante a viagem. De acordo com as informações do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia e do Consulado Brasileiro, você não precisa de visto para entrar na Moldávia se sua estadia for de até 90 dias a partir da data de entrada no país. Caso sua viagem ultrapasse 90 dias, a obtenção de um visto será necessária. A moeda oficial é o leu moldávio, e apesar de formalmente chamada de Moldávia, a língua oficial do país é na verdade o romeno, com algumas variações regionais. Durante o período soviético, o moldávio era escrito em alfabeto cirílico, o mesmo utilizado para o russo. Em 1989, pouco antes da independência, o idioma voltou a ser escrito em alfabeto latino, em um sistema bastante similar ao romeno. Portanto, as línguas são praticamente idênticas e, de fato, 2/3 dos moldávios têm ascendência romena, e ambos os países compartilham uma forte herança cultural, incluindo tradições, folclore e culinária. O cristianismo ortodoxo é a religião majoritária no país, com cerca de 93% da população se identificando como ortodoxa. A Moldávia se caracteriza por climas extremos. O verão traz temperaturas quentes, enquanto o inverno é marcado por um frio intenso. Durante o verão, as temperaturas podem atingir máximas de 28 graus, enquanto no inverno podem cair para mínimas de -5 graus Celsius. Se você busca temperaturas amenas e agradáveis, a melhor época para visitar a Moldávia é entre maio e setembro. Neste período, as temperaturas passam de 25 graus, com julho sendo o mês mais quente.
Já os meses mais frios se concentram entre novembro e março, quando as temperaturas podem atingir valores negativos. Se você não aprecia o frio, evite viajar à Moldávia neste período. Localizada na cidade de Cricova, a Mileste Mice é uma verdadeira joia para os apreciadores de vinho. Com seus 200 quilômetros de extensão e mais de 1,5 milhão de garrafas armazenadas, a adega oferece um tour inesquecível pelas suas cavernas subterrâneas, onde você poderá conhecer a história da produção vinícola da região e degustar vinhos de alta qualidade. Esse número recorde rendeu à adega o título de maior do mundo em número de garrafas, certificado pelo Guinness Book. Seus túneis, que variam entre 35 e 80 metros de profundidade, criam um ambiente ideal para a maturação e conservação dos vinhos. O acervo está em constante crescimento, recebendo novos rótulos por meio de trocas, compras ou doações de vinícolas. Graças à sua extensa coleção de vinhos, a Moldávia celebra com fervor o Dia Nacional do Vinho, um festival de 2 dias que acontece no início de outubro. É um momento único para se conectar com a cultura vinícola local, degustar vinhos deliciosos e celebrar a paixão do país por essa bebida milenar. Durante o festival, os vinicultores abrem suas adegas ao público, oferecendo a oportunidade de explorar o processo de produção de vinho e se deliciar com uma variedade de rótulos. As degustações são gratuitas ou a preços muito convidativos, tornando-se uma experiência acessível para todos os amantes da bebida. Apesar de seu renomado vinho ser um dos maiores atrativos, a Moldávia ainda figura entre os países menos visitados da Europa. Mas, graças a investimentos em marketing e promoção do turismo, como a menção pela Lonely Planet como o segundo destino mais fora do comum do mundo, o país vem atraindo cada vez mais turistas. A economia da Moldávia é fortemente moldada pelas condições naturais do país. Clima favorável e solos férteis proporcionam um ambiente ideal para a agricultura, que se destaca como o principal setor da economia, impulsionando a produção de frutas, legumes, vinho e tabaco. O vinho, inclusive, é o maior produto de exportação do país. No entanto, a riqueza mineral é escassa no subsolo moldávio. Essa carência, aliada à industrialização subdesenvolvida, torna a economia altamente dependente do setor agrícola. O país depende da importação de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, principalmente da Rússia. O governo da Moldávia está tomando medidas para reduzir essa dependência, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ao visitar uma casa na Moldávia, lembre-se de um costume local: tirar os sapatos antes de entrar. Essa prática, considerada falta de educação se não for seguida, é comum na maioria dos países ex-soviéticos, por motivos de higiene. Os sapatos podem acumular sujeiras e odores desagradáveis, especialmente se usados ao ar livre. Tirá-los antes de entrar ajuda a manter a casa limpa e com um aroma agradável. Localizada às margens do rio Bic, Chisinau, a capital do país, ostenta o título de uma das capitais mais arborizadas da Europa. Além da beleza natural, a cidade também é um tesouro histórico, especialmente do período em que o país pertencia à União Soviética. Caminhando pelas ruas de Chisinau, você se depara com prédios grandiosos e construções que preservam viva a arquitetura antiga e típica europeia. A Catedral Metropolitana, Natividade do Senhor, é um dos pontos turísticos imperdíveis. Uma igreja suntuosa com cúpula e colunas que remetem aos templos gregos. Sua arquitetura neoclássica e as paredes pintadas em estilo ortodoxo encantam os visitantes. Já o Museu Nacional da História da Moldávia, fundado em 1983, guarda um acervo rico em peças de arqueologia, história medieval e científica, tornando-se uma verdadeira joia para o país. No Mercado Central, você encontra um pedacinho da alma de Chisinau. Observe o estilo de vida dos moradores locais e explore a grande variedade de produtos, desde pinturas e roupas até verduras e legumes frescos. Situado em Chisinau, o Valea Morilor é um refúgio verdejante que convida moradores e turistas a desfrutarem de atividades ao ar livre. Passeios de bicicleta, caminhadas e piqueniques em meio à natureza são apenas algumas das opções que este parque oferece. Além disso, o local dispõe de uma área dedicada às crianças, bem como restaurantes e cafés que oferecem o melhor da culinária moldava. Embora esteja um pouco afastado do centro da cidade, uma visita ao Valea Morilor é totalmente recomendada.
Localizada a cerca de 160 quilômetros da capital, a cidade de Soroca é uma pérola para os viajantes que exploram as cidades da Moldávia. Este destino é uma excelente escolha para aqueles que apreciam imergir nas histórias e na cultura local, uma vez que sua origem pós-medieval presenteou a cidade com verdadeiros tesouros históricos e arquitetônicos. Um dos principais atrativos de Soroca é sua grandiosa fortaleza, erguida em 1499 pelo príncipe Stephen, o Grande. Construída em pedra e majestosamente situada às margens do rio, a fortaleza transporta os visitantes para uma viagem no tempo com sua estrutura impecavelmente preservada. Lembrando que essa é apenas uma breve visão geral do país. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.